Você acredita que Adão e Eva comeram uma maçã? E se eu lhe dissesse que esse pequeno detalhe que você aprendeu desde a infância é uma das maiores cortinas de fumaça da história da humanidade? A Bíblia nunca, em nenhum versículo, menciona o nome dessa fruta. O que aconteceu naquele jardim foi algo muito mais sombrio, complexo e perturbador do que uma simples mordida em um fruto proibido. Estamos prestes a mergulhar em um mistério que envolve conspirações linguísticas, entidades ancestrais e uma falha de caráter que muda completamente o sentido da nossa existência. O que realmente derrubou o primeiro homem não foi o açúcar de uma fruta, mas uma escolha consciente que ecoa até hoje nos cantos mais escuros da alma humana. Prepare-se, porque a verdade que você está prestes a ouvir pode abalar os pilares do que você entende por pecado original. Por mais de 1.600 anos, a imagem da maçã vermelha e suculenta dominou a arte, a literatura e a nossa imaginação. Mas você já se perguntou de onde essa ideia veio? Se você abrir o livro de Gênesis agora mesmo, encontrará apenas a expressão fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. A transformação dessa fruta em maçã foi um erro de tradução proposital, um trocadilho linguístico feito por Jerônimo no século IV, ao traduzir a Bíblia para o latim. A palavra latina para mal é malum, e a palavra para maçã também é malum. Foi um jogo de palavras para facilitar a catequização. Mas, ao simplificar a história, nós perdemos a essência do horror que ocorreu no Éden. O foco na maçã infantilizou o evento que mudou o destino do cosmos. Para entender o verdadeiro motivo da queda, precisamos olhar para quem era Adão. Ele não era apenas um homem nu em um jardim. Na cosmologia bíblica antiga, o Éden era o templo de Deus na terra, e Adão era o sumo sacerdote. Ele tinha uma missão clara: guardar e cultivar. No original hebraico, a palavra guardar é chamar, a mesma usada séculos depois para descrever o dever dos levitas de proteger o tabernáculo contra qualquer impureza ou invasor. Adão era o segurança de elite de Deus. E aqui surge a primeira pergunta perturbadora que quase ninguém faz. Se Adão deveria guardar o jardim, como ele permitiu que a serpente entrasse? A figura que chamamos de serpente não era um réptil rastejante que comia poeira no chão. O termo hebraico usado é nachash. E aqui o mistério se aprofunda. Nachash pode significar serpente, mas também significa aquele que brilha ou o iluminado. Estamos falando de uma entidade angelical de alto escalão, um querubim que exalava uma sabedoria magnética e perigosa. Imagine a cena. Adão, o guardião, está observando essa criatura interagir com Eva. E aqui está o segredo que as igrejas raramente exploram. Adão não foi enganado. A Bíblia é explícita ao dizer que Eva foi seduzida. Mas Adão estava lá o tempo todo. Ele assistiu a cada palavra, a cada mentira e escolheu o silêncio. Por que o homem que falava com Deus face a face escolheu ficar calado, enquanto sua companheira era atacada psicologicamente? A queda de Adão não foi um erro de julgamento sobre uma dieta proibida. Foi uma abdicação de soberania. Adão cometeu o pecado da omissão deliberada. Ele estava testando Deus. Ele queria ver se a promessa de morte era real, usando Eva como um experimento vivo. Enquanto a serpente distorcia as palavras divinas, Adão, o sacerdote que deveria proteger o recinto sagrado, cruzou os braços. A queda começou na mente de Adão muito antes de chegar à sua boca. Mas vamos além. O que era realmente o fruto? Muitos teólogos e manuscritos antigos sugerem que o fruto não era uma coisa física, mas um símbolo para um tipo de conhecimento que a humanidade não estava pronta para processar. A palavra conhecimento em hebraico é da'at, que implica uma união experimental, algo íntimo e profundo. Ao comer do fruto, Adão e Eva não apenas aprenderam fatos novos,
Eles tentaram sequestrar a prerrogativa de decidir por si mesmos o que é certo e o que é errado, sem consultar o Criador. Eles queriam a autonomia absoluta. Eles queriam se tornar deuses sem precisar de Deus. O verdadeiro motivo da queda foi uma rebelião metafísica. Adão tentou dar um golpe de estado no Éden. Ele acreditou que poderia possuir a sabedoria divina sem o caráter divino. Quando ele morde o fruto entregue por Eva, ele sela um pacto com a narrativa da serpente. Naquele momento, ele deixou de ser o guardião do templo para se tornar um cúmplice do invasor. A natureza de Adão não mudou porque ele ingeriu uma toxina biológica em uma fruta, mas porque ele quebrou a confiança fundamental que sustentava a realidade. Pense comigo, se fosse apenas uma fruta, Deus, em sua infinita misericórdia, não poderia simplesmente perdoar um erro alimentar? A punição parece desproporcional apenas se você acreditar na mentira da maçã. Se você entender que Adão, o vice-regente do universo, entregou as chaves do planeta para uma entidade rebelde por livre e espontânea vontade, a expulsão do Éden se torna uma consequência lógica e não apenas um castigo. O jardim não era mais seguro com um traidor ocupando o cargo de sacerdote. Você já percebeu como essa mesma história se repete na sua vida? Quantas vezes você vê o mal acontecendo, ouve a mentira sendo contada e escolhe o silêncio de Adão? A queda não é um evento que aconteceu há milênios, é um padrão que se repete toda vez que sacrificamos a verdade por uma conveniência imediata. A serpente Nachash continua sussurrando que você pode ser sua própria regra, seu próprio Deus. E a fruta? A fruta continua sendo qualquer coisa que prometa poder sem responsabilidade. Os antigos gnósticos acreditavam que a serpente era a verdadeira heroína, trazendo iluminação para a humanidade presa por um criador tirânico. Essa visão distorcida ainda permeia sociedades secretas e filosofias modernas, mas a análise profunda do texto bíblico mostra o oposto. A queda trouxe uma fragmentação da consciência humana. No momento em que comeram, eles se viram nus. Não foi uma nudez física, mas uma exposição da alma. Eles perderam a glória que os envolvia, a luz que emanava de sua comunhão com o divino. A vergonha foi o primeiro sintoma de que a conexão com a fonte da vida havia sido cortada. Agora, pare e reflita por um instante. Se o motivo não foi a maçã, mas a escolha consciente de Adão de abandonar seu posto de guardião, isso muda tudo o que sabemos sobre a redenção. O que você acha dessa perspectiva? Você ainda acredita que foi apenas uma fruta ou consegue enxergar a conspiração espiritual por trás do relato? Deixe seu comentário agora, porque a sua percepção sobre esse evento define como você enxerga todo o resto da história humana. A queda de Adão nos deixou um legado de busca constante. Estamos todos tentando voltar para um jardim que nem sequer entendemos mais. A história da maçã foi criada para que as massas não tivessem que lidar com a complexidade do mal e da responsabilidade humana. É muito mais fácil culpar uma fruta do que admitir que o primeiro homem, tendo tudo, escolheu o nada em troca de uma promessa de ego. Adão não caiu porque tropeçou. Ele saltou no abismo esperando que pudesse voar por conta própria. E aqui reside o paradoxo final. Se a queda foi baseada em uma escolha de autonomia egoísta, a única forma de retorno seria uma escolha de entrega total. O mistério do Éden só é resolvido em outro jardim, o de Getsemane, onde um segundo Adão teve que escolher entre sua própria vontade e a vontade do Criador. Mas essa é uma história de mistério para outro momento. O que importa agora é: você continuará acreditando na fábula da maçã ou terá a coragem de encarar a escuridão que Adão permitiu entrar no mundo? O que você acaba de ouvir é apenas a ponta do iceberg de uma
Verdade que foi enterrada por séculos de tradições simplistas. A Bíblia é um livro de segredos codificados, esperando por mentes corajosas para serem revelados. Se esse conhecimento ressoou com você, se você sentiu que uma peça do quebra-cabeça finalmente se encaixou, então você faz parte de um grupo seleto de buscadores que não se contentam com respostas rasas. A queda não foi um acidente, foi uma decisão. E a pergunta que fica para você hoje é: qual decisão você está tomando agora diante da verdade? Este mistério é apenas o começo da nossa jornada pelas sombras das Escrituras e da história oculta. Se você quer continuar desvendando o que realmente está por trás dos maiores enigmas da humanidade, não se esqueça de se inscrever e ativar o sino de notificações. Aqui, nós não aceitamos a superfície, nós mergulhamos no abismo. E eu quero saber de você, qual outra história bíblica você sente que tem algo escondido? Escreva nos comentários "Eu quero a verdade", para eu saber que você chegou até o final. Sua interação é o que mantém este canal vivo para trazer luz ao que está nas trevas. Até a próxima revelação.